Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 28 de maio. Nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 7, autor Apóstolo Paulo, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos mostrar, todo o contexto de Paulo. Paulo, ele realmente foi usado pelo Senhor, mas a gente não pode ver Paulo como um super-herói. Ele também tinha suas debilidades, suas fraquezas, seus problemas, Senhor Jesus, mas ele não desistiu. A gente tem visto todo o contexto ali de Timóteo, de Paulo, a união, a cumplicidade entre os dois, Senhor Jesus. E hoje o Senhor ele quer gerar a mesma coisa em nós, Senhor Jesus. Ele não quer fazer de nós cristãos grandiosos, que sabem muita coisa, que fazem muita coisa, mas Ele quer que a gente dê espaço para o grande Espírito. O Espírito quer atuar, Ele quer realizar a sua obra e Ele quer contar conosco. Somente o Espírito é capaz de realizar a obra de Deus. Ele tem essa capacidade, mas Ele quer nos usar. Para isso Ele precisa que a gente tenha um coração puro, Ele precisa que a gente esteja cheio de humildade, de simplicidade, para seguir a direção dEle. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje nós temos visto de maneira clara a palavra, a direção do Senhor, tudo isso através do Espírito. Vamos valorizar o Espírito, exercitar cada vez mais e o Espírito vai poder nos usar para cumprir a vontade de Deus. Que o Senhor realmente nos encontre com simplicidade, buscando sempre o seu querer, cooperando assim com o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Ó Senhor Jesus. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ó Senhor Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cooperadores do Espírito. Ó Senhor Jesus. Vimos ontem que a igreja foi formada inicialmente por crentes judeus. Muitos deles foram batizados após a pregação de Pedro, em Atos 2. Já no capítulo 10, lemos que os primeiros gentios foram batizados na casa de Cornélio e introduzidos na igreja. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Portanto, Pedro abriu a porta para que os judeus e gentios fizessem parte da igreja. Hoje, independentemente da nossa nacionalidade, costumes e cultura, somos membros de um só corpo, pois todos fomos batizados pelo Espírito Santo. Esse Espírito nos revestiu, tornando-nos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. No decorrer desta semana, lemos que Deus ressuscitou a Jesus, que foi exaltado à destra do Pai. Após sua morte, ressurreição e ascensão, no dia de Pentecostes, houve o derramamento do Espírito.
esse mesmo Espírito continua operando entre nós nos dias atuais para cumprir a vontade do Senhor na terra. Ó Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus é uma missão grandiosa para o homem tão limitado. Todavia, o Espírito é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é capaz de levar a cabo o propósito de Deus. E esse Espírito está em nós e opera por nosso intermédio. Ele nos capacita a cooperar com Ele na obra do Pai. Tenhamos isso em mente ao contatar as pessoas e sejamos obedientes quando o Espírito nos conduzir a orar por elas e lhes falar a palavra. Muitos já tiveram experiência de orar por alguém que depois lhe disse ter tido um pressentimento de que Deus lhe falaria algo naquele dia. Quando abordamos alguém, desconhecemos sua situação, seus conflitos. Não conseguimos sondar o que se passa em seu coração. Mas o Espírito sabe de todas as coisas e nos direciona a levar salvação e até mesmo livramento. Essa é a obra do Espírito. Ó Senhor Jesus! O Espírito é o responsável por executar a obra do Pai. É Ele quem nos envia e separa como seus colaboradores, como aconteceu com Paulo e Barnabé em Atos 13, versículos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus! Hoje estamos na era dos 7 Espíritos descrita no livro de Apocalipse. A vinda do Senhor está muito próxima e a maldade e iniquidade se multiplicam rapidamente. Logo, o Espírito também precisa se intensificar para cumprir o que Deus determinou. Por isso, a colportagem agora é dinâmica. Os colportores, pela ação dos 7 Espíritos, chegam cada um a distribuir 100 livros por dia. Durante a pandemia, a palavra está sendo transmitida pelo Instituto Vida para Todos e muitos foram alcançados. Pessoas de diversos lugares que em outra circunstância não seríamos capazes de contatar. Tudo isso é a ação do Espírito, 7 vezes intensificada. Ó Senhor Jesus! Como dito, o papel da igreja é cooperar com o Espírito. Sendo assim, não se acomode. Ainda que você esteja impossibilitado de sair para pregar o Evangelho, não fique passivo em casa, apenas sentado no sofá ouvindo pregações. Compartilhe a palavra nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Ofereça-se para orar pelas pessoas. Use todos os mecanismos à sua disposição para contatar pessoas e levar-lhes a palavra profética. Seja um colaborador do Espírito nestes dias finais. É isso o que Deus espera de nós. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como ser um colaborador do Espírito na prática? Ó Senhor Jesus! É estando sensível ao Espírito, né? É procurando realmente compartilhar a palavra, né? Passar a palavra adiante, seja para irmãos que reúnem conosco ou que não reúnem, seja para as pessoas, né? Também orando, se dispondo, né? A contatar as pessoas. Senhor Jesus! Né? Hoje, como eu sempre tenho falado, você para numa fila de um banco, fazer alguma coisa, as pessoas estão ali falando de assuntos triviais e você pode entrar com a palavra. Senhor Jesus! Às vezes você está ali quietinho, as pessoas começam de repente a falar com você. E aí é uma oportunidade. É como os irmãos têm falado ultimamente na palavra profética, né? É um leão. Quando você fala, posso orar por você? Você abriu a jaula. Agora o leão vai sair e o leão vai ser leão. Ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer. O que a gente precisa realmente é dar liberdade para o Espírito, né? Levar a palavra, quer seja oportuna, quer não. Uma hora, essa palavra vai realizar, né, aquilo que Deus quer. A gente não sabe. O Espírito é que sabe o que vai alcançar as pessoas. A gente precisa ser sensível e obediente. Ó Senhor Jesus! Meu ponto-chave de hoje: o Espírito irá cumprir o que Deus determinou. Precisamos cooperar com Ele. A gente precisa ter isso em mente, como o próprio alimento diário nos mostrou no dia de hoje. Tem em mente que é o Espírito que vai fazer. A gente vai simplesmente estar ali, né, Senhor Jesus, para que o Senhor possa andar. Né? Se você anda, Deus anda. Se você fala, Deus fala. Se você não anda, Deus não anda. Se você não fala, Deus não fala. É o princípio que Ele escolheu. Ele quer nos usar. Nós somos insubstituíveis. Até Deus preparar outra pessoa para realizar aquilo que você tem que realizar, vai demorar muito tempo. E o Senhor, Ele realmente, Ele quer
usar aquilo que Ele já investiu em nós. Cada um de nós precisa se sentir privilegiado, Senhor Jesus, por ter tanto investimento de Deus. E a gente precisa realmente reagir a essa palavra, para que o Senhor possa nos usar da maneira dEle, como cooperar, ó Senhor Jesus, pelo exercício do Espírito, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O exercício do Espírito ele é importante, né? Muitos apenas pensam que o Espírito é apenas algo exterior. A gente viu no dia de Pentecostes, né? Aconteceu ali um grandíssimo milagre. Senhor Jesus, mas o Senhor já tinha soprado sobre eles o Espírito e falou, olha, vocês vão aguardar, Senhor Jesus, até que o Espírito venha. Então mostrou que primeiro, Cristo deu um Espírito interior, soprou sobre eles, instruiu-os com a palavra, falou sobre o reino e falou com eles, olha, não saiam daqui, Senhor Jesus. Então eles ficaram ali aguardando, como? Orando. A gente já viu, né, no alimento diário anterior, no primeiro volume, na última semana, a respeito da oração. Muitas vezes a gente é muito bom de fazer, a gente faz um monte de coisa, mas ora pouco. Às vezes a gente alcança pouco resultado. Aí quando a gente tem pouco resultado, a gente fala, ah, não, isso não é para mim, não, Deus. Esse não é caminho de Deus para mim, não. Senhor Jesus, não sou eu que tenho que julgar. Eu preciso realmente estar sensível ao Espírito. Se eu estiver sensível ao Espírito, o Senhor vai usar. Né? A gente não precisa de uma grande capacidade, de saber falar um monte de coisa. Mas se Deus te deu algo, é aquilo que você tem que usar. Senhor Jesus, você tem que levar aquilo que você creu. Paulo ele fala, né? Olha, eu criei, por isso é que falei. Então a gente precisa realmente falar aquilo que a gente tem entendido, né? Aquilo que realmente o Senhor tem dado para nós, para a gente precisa ter clareza a respeito do Espírito, da salvação, da palavra, Senhor Jesus. Isso mostra para nós, olha, nós somos membros de Cristo. Cristo, Ele quer fazer a sua vontade. A igreja é seu corpo. Por isso eu não posso só ficar na igreja achando, não, o importante é eu crer, já sou filho de Deus, mas eu também sou corpo de Cristo, também sou a noiva de Cristo, também sou, né, a gente também é o exército de Deus, né, a noiva guerreira, né, o Senhor ele conta conosco para lutar ao seu lado. Então a gente precisa realmente se preparar, para cada um de nós poder se preparar, Senhor Jesus, a gente precisa dar ouvidos à palavra. Então ele mostrou para nós como é que foi no início ali, né, em Atos, ali vários judeus crendo, Senhor. Depois, no capítulo 10, Pedro é levado à casa de Cornélio, que é um gentio. E eu sempre cito esse exemplo aqui, né? Pedro ali orando, né? Vem o Espírito. Pedro, mata e come, não perguntou opinião. O mata e come, era para ele reconhecer logo, olha, Deus falando. Mas chegou e falou, não, Senhor, jamais comi. Né? Algo comum e imundo. Senhor, já o próprio Deus veio e insistiu com ele, olha, não considere comum aquilo que Deus está te dando, está apresentando diante de você. Então era para ele perceber, olha, quem falou para eu não comer foi Deus. Está escrito lá no Velho Testamento, não posso, né, comer animal imundo. Mas quem está falando para comer agora é o próprio Deus. Eu tenho que dar liberdade a Deus para falar a sua palavra. Então a gente precisa realmente perceber isso. Por isso que no início, né, quando eu falei aqui, quando eu sempre dou o encargo do dia, eu falei um pouco sobre Paulo. A gente está vendo, né, a primeira e a segunda semana, vai estar na terceira semana, e também na quarta semana a gente vai falar de Paulo. A primeira e a segunda a gente falou de Timóteo, né, que foi o alvo, né, das epístolas, e é o tema geral que a gente está estudando, a respeito da igreja, né, ser a coluna, ser a base da verdade, apresentar aquilo que Deus deseja, ó Senhor Jesus. E hoje está mostrando para nós também, né, que nós somos aqueles que vai apresentar isso, que vai viver isso. E essa semana e a próxima está falando conosco daquele que enviou, que é Paulo. Então a gente olha para Paulo e acha Paulo um super-herói. Ele fazia muitas coisas, foi apedrejado, naufragou e estava sempre lá levantando. Não, isso eram vários problemas que aconteciam na vida dele, ele não desistia. Porque ele tinha um encargo fortíssimo pelo Evangelho. Né? Ele percebeu a vontade de Deus, Senhor Jesus. E como é que Paulo fez tudo isso? Ele fala, olha, não foi por mim mesmo, mas a graça de Deus em mim. Então é tudo pela graça, a gente também da mesma forma, o mesmo Espírito está em nós. A gente também pode realizar a mesma obra, porque Paulo foi obediente ao Espírito. Hoje o Espírito está contando conosco, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber a palavra. E aqui a gente viu que Pedro, né, ali depois de ter desobedecido o Espírito, não aceitou a palavra de Deus, mas ficou ali considerando. E aí Cornélio obedeceu, viu ali, né, que o Senhor ia mandar alguém, né, e mandou 2 servos ir buscar. Enquanto Pedro estava ali, esses servos chegaram na casa de Pedro e bateram na porta. E aí Pedro entendeu, opa, essa oportunidade que o Espírito está me dando. E foi à casa de Cornélio, levando consigo alguns judeus. E lá já tinham várias pessoas esperando para ouvir a palavra de Deus. E quando começou a falar, nem tinha terminado de falar,
o Espírito desceu sobre as pessoas e começaram a falar em língua, engrandecendo a Deus. Isso foi um testemunho para os judeus. Opa, peraí, Deus não veio só para nós? Olha, eles também receberam o Espírito. Aí Pedro falou, olha, porventura, alguém pode recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Pedro mostrou, olha, a obra de Deus também é para os gentios, não é exclusiva para os judeus. E aí depois eles foram batizados em nome de Jesus, assim como se deu com os discípulos. Ó Senhor Jesus, então é interessante a gente perceber aqui duas coisas. Né? Hoje, muitos cristãos pensam que o batismo do Espírito Santo é só falar em línguas, só fazer coisas exteriores. Mas, se a gente prestar bem atenção nessa palavra, primeiro veio o Espírito exterior. Para quê? Para dar um testemunho. Então, é isso que a gente tem que perceber. Olha, os discípulos receberam o Espírito do Senhor. Lá, estavam trancados numa casa. O Senhor apareceu, falou, Pai seja convosco. Soprou sobre eles o Espírito. E falou para eles aguardarem até que viesse o Espírito, se derramasse e eles fossem pregar o Evangelho. Então, eles estavam ali cheios do Espírito, cheios da vida de Deus, sensíveis ao Espírito, e aí vem um Espírito exterior, revestindo eles de autoridade para fazer a vontade de Deus. Então a gente tem que perceber, é necessário ter uma vida interior, né? Cumprir a vontade de Deus, estar claro a respeito da sua vontade, e ir quando o Espírito te dá autoridade para ir. Senhor Jesus, é isso que o Senhor tem feito hoje conosco. Mas quando chegou aqui, o Espírito fez o contrário. Primeiro derramou o Espírito Santo. Mas para quê? Em Pentecostes foi para pregar o Evangelho, para convencer os judeus, né, que aquela era a obra de Deus. E aqui, no meio dos gentios, foi a mesma coisa. Não foi simplesmente para os gentios que foi derramado o Espírito. Esse Espírito aqui também foi para convencer os judeus. Ó Senhor Jesus. Então havia, né, Pedro estava ali, e alguns, né, ele fala aqui, né, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, o dom, né, o Espírito Santo de maneira exterior, os irmãos têm falado isso na palavra profética para nós, que quando vem o Espírito Santo exterior, Senhor Jesus, é porque tem faltado direção da palavra interior, tem faltado fé muitas vezes. Então o Espírito vem para alertar, opa, o caminho é esse aqui, você precisa crer, Senhor Jesus. Mas não ficou só aí. Depois de eles receberem o Espírito exterior, aí Pedro falou, olha, eles precisam ser batizados para receberem o Espírito Santo. Aí é que a gente precisa realmente entender. Porque hoje muitos cristãos pensam que ser batizado com o Espírito Santo é só exteriormente, fazer a obra de Deus exteriormente. Mas aqui ele mostrou que, olha, você fazer as coisas de Deus exteriormente é insuficiente. Senhor Jesus. Por isso que mostrou, olha, agora eles precisam ser batizados para receber de fato o Espírito Santo. Ali o Espírito Santo veio e depois que eles falaram a língua e agradeceram a Deus, o Espírito ia embora. Por quê? Porque era só exterior, era só um poder, era só uma autoridade. E é isso que muitos cristãos ficam hoje. Cada um vivendo a sua vida, anda para cá, para lá. Aí um dia vem, o Espírito faz autoridade, realizou aquilo ali no nome do Senhor, com a autoridade de Deus, e acabou. E aí que Paulo ele fala, eu sempre falo isso aqui, né, que a gente precisa realmente perceber, essa tem sempre sido minha preocupação, que eu venha a qualificar muitos, mas eu mesmo ser desqualificado. Eu posso falar a palavra, né, usar a autoridade do Espírito, levar muitos a crer, mas e eu como instrumento de Deus? Né? Senhor Jesus, eu vou ser usado, vou levar muitas pessoas a crerem, a tocar na palavra, mas quando vier o reino as pessoas vão olhar, ué, cadê o Márcio? Não, ele só falou, ele não viveu. Ó Senhor Jesus, então o Senhor realmente está mostrando para nós, olha, depois deles terem ali mostrado, olha, derramamento do Espírito para aquele que crê, Senhor Jesus, agora pelo fato de crer, tem que receber o Espírito de maneira permanente, Senhor Jesus. Então, quando você crê, você tem que receber não só a autoridade do Espírito, mas também a vida e a natureza que o Espírito quer trazer. Senhor Jesus, Pedro ele abriu a porta, né, para que os judeus fizessem parte da igreja, lá em Pentecostes, e também abriu a porta para que os gentios fizessem parte da mesma igreja. Por isso que falou, embora, independente da nacionalidade, costume ou cultura, nós somos membros de um só corpo. Está hoje aqui, tem irmãos na África, tem irmãos na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, toda a América Latina,
na Oceania e em muitos outros lugares, Senhor Jesus, em países muçulmanos, e nós somos um só corpo, Senhor Jesus. E Cristo ele quer contar conosco. Você precisa realmente perceber, foi inaugurada a entrada de todos aqui na vontade de Deus. E hoje todos foram membros, todos são membros do mesmo corpo. Por quê? Porque foram batizados pelo Espírito. Não só exteriormente com a autoridade do Espírito, mas também interiormente. Então hoje nós precisamos do Espírito nos dois aspectos, para que a gente possa de fato cooperar com Deus, cooperar com o Espírito, ser cooperadores do Espírito. É isso que é o dia de hoje que eu mostrar. E novamente eu quero trazer a isso aqui, né? Olha, a gente está falando de Paulo. Mas por que a gente está falando de todas essas coisas aqui? Você está mostrando, olha, a gente precisa aprender a respeito do Espírito, o caminho dele para a gente identificar, crer, participar, né? O Espírito realizou muitas coisas e Paulo veio desvendando para nós tudo isso. Mas para quê? Para ser o nosso viver. Não é só exteriormente fazer algo para Deus, mas principalmente de maneira interior. Paulo, né, as grandes coisas que ele realizou, mas por quê? Porque ele tinha uma clareza, uma certeza interior. Ele recebeu a revelação direto de Deus. Eu não posso só fazer coisas exteriores, ficar achando, não, um dia o Espírito vai fazer e tal. Mas o Espírito ele quer contar conosco, ele quer contar com cada um de nós, e ele quer nos achar de maneira adequada, para quando ele vier, né, olha, desce o lençol e você fica ali pensando, não, amém, vou obedecer. Então hoje ele está mostrando para nós que o Senhor tem feito a sua parte. Ele veio, mandou o Espírito para nós, para operar, para cumprir a vontade de Deus na terra, Senhor Jesus. E o homem é limitado, o Espírito não. O Espírito sabe de todas as coisas. E ele está nos capacitando para fazer a obra do Pai. Senhor Jesus, o que nós precisamos da nossa parte, ele falou, a gente tem que ter isso em mente. Ao contratar as pessoas, nós precisamos ser obedientes ao Espírito. O Espírito que vai nos conduzir, vai conduzir a palavra, tem que estar sensível. Nós precisamos ser obedientes ao Espírito. Mostro várias vezes, né? E eu já falei várias vezes também, a gente tive várias vezes essas experiências, né? De pessoa olhar e falar assim, poxa, foi Deus que mandou você aqui. Não tem essa capacidade, né? De você realmente levar algo ali e a pessoa olhar e falar assim, poxa, Deus me deu esse sentimento que ele ia falar comigo algo. Ou então, poxa, eu estava um tempão fazendo essa pergunta para Deus e hoje você me respondeu. Assim como eu já contei o meu testemunho no início de chegar, os irmãos falaram, não, invoca o nome do Senhor, que Deus vai falar com você, Deus fala conosco. E eu falei, olha, tá bom, então eu fui para casa, orei a Deus, falei, Deus, eu não quero ser enganado. Né? Eu não quero simplesmente pessoas falando de palavra e tal, não, eu quero conhecer o próprio Deus. Então se esses irmãos realmente falam com Deus, eu vou fazer umas perguntas aqui, eu quero ver que eles me respondam na Bíblia. E eu não falei com eles, só falei com o Senhor. E o Senhor veio e mostrou, revelou, a gente não sabe, os irmãos não sabiam a minha situação, não sabia como que eu estava, o que eu queria, qual era o meu conflito, qual era a minha pergunta, o que estava no meu coração. Mas por eles serem obedientes, sensíveis ao Espírito, o Espírito realizou todas essas coisas para que eu pudesse crer que de fato eu estava sendo introduzido na obra do Espírito. Então a gente, querendo ou não, é o Espírito que vai trabalhar na vida das pessoas. Né? As pessoas, querendo ou não, é o Espírito que vai revelar tudo. A gente precisa realmente perceber, não temos capacidade disso. Tocar naquilo que é o conflito da pessoa. Várias vezes os irmãos têm esse testemunho de chegar para a pessoa, posso orar por você? Pode. Tem alguma coisa específica que você quer que eu ore? Casamento, alguma coisa assim, filho? A pessoa fala assim, não, pode orar aí. E aí a pessoa vai, né, conduzida pelo Espírito. Ela toca exatamente no ponto que a pessoa queria, mas ela teve vergonha de falar, ou realmente não quis falar para ver, olha, vamos ver se essa obra é do Espírito. E vários voltam, né, um dia depois, né, no outro dia, depois de um tempo, e chega e fala, olha, naquele dia você orou por mim na rua, eu não te falei, mas você orou pelo meu casamento, eu estava com um problema e tal, e aconteceu isso, vim aqui para te agradecer, para o Espírito estar te usando e tal. Ó Senhor Jesus, a gente não tem essa capacidade, só o Espírito, por isso a gente tem que realmente deixar o Espírito operar. Senhor Jesus, o Espírito que vai operar na vida das pessoas, não é para a gente se engrandecer, mas é para engrandecer o nome do Senhor. Né? Tudo está aumentando, iniquidade, maldade, mas o Espírito também está vindo com toda a força necessária. E Ele está nos mostrando, a gente precisa intensificar a nossa comunhão com o Espírito, o nosso viver, porque o Espírito está intensificado para poder cumprir aquilo que Deus determinou. Agora o que a gente precisa realmente perceber que tudo está sendo possível através do Espírito. Até mesmo a questão de pandemia,
né, a internet, né, os irmãos têm alcançado muitas pessoas, né? Antes os irmãos estavam dando palavra num lugar, no outro, num país, no outro, e às vezes a gente não podia acompanhar. Mas agora, com essa situação, os irmãos estão transmitindo toda sexta-feira, todo domingo, e trazendo para nós riqueza após riqueza, Senhor Jesus, para a gente realmente intensificar a ação do Espírito na nossa vida, para a gente realmente perceber tudo aquilo que o Espírito está fazendo. Então a gente não vai ficar em casa passivo, sentado no sofá, apenas ouvindo, mas sempre procurando, né? Indo diante do Senhor, Senhor, qual a tua vontade? Senhor, eu estou numa situação assim, 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 mas o que eu posso fazer para cooperar com o Senhor, mesmo nessa minha situação? Então, hoje o Senhor gerou a igreja, e a igreja para cooperar com Ele, é para que a gente possa realmente fazer tudo, mas é pela ação do Espírito, Senhor Jesus. Né? As pessoas querem ouvir esse falar, estão sedentas, e o Senhor está nos levando de encontro a isso tudo. O que a gente precisa realmente fazer é estar sensível, e o Senhor vai conduzir todas as coisas. Que o Senhor realmente Ele possa contar conosco e possa fazer de nós os verdadeiros cooperadores da obra do Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.